E aí o compromisso assim para minha graduação foi Espanha, porque eu tinha passado o colegial nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, então um país Onde? Meio oeste? em Ohio, Tá. que assim super interessante até hoje. Essa convivência lá e os amigos que eu tenho lá me ajudam muito a compreender um país que é cheio de contradições, né? Total, né? Porque eu depois fiz minha pós-graduação em Boston. E quando você compara esses dois grupos, você tem uma divergência lá que não existe aqui. São pessoas literalmente de outros planetas. É mesmo? Meus amigos do meu colegial, bom, 100% votaram no Trump, obviamente. Eles acham que os democratas querem impor o comunismo. Isso em Ohio? É em Ohio. Ah, é? Quando eu vou lá para ver eles todos os filhos já com 5 anos carregam armas. Armas? Cara, é um negócio muito diferente. É uma coisa que eu acho que de fora não se vê muito, que sempre havia. A gente vê mais em filme, né? Uma coisa assim. Com Trump, assim, se revelou um pouco, mas eles têm um profundo ódio da capital, né, de Washington. Eles acham que são elites que querem governar a vida deles, etc. Porque, querendo ou não, a experiência de vida lá, ela é muito marcada por esse período histórico de viver, de aos poucos conquistar o território americano, de combater grupos indígenas, de não ter nenhuma relação. Vamos dizer, os Estados Unidos não era um país pronto, entre aspas, por muito. Uma das experiências mais profundas que pessoas que viviam naqueles lugares tinham era antes da formação dos Estados Unidos, né? Então eles não me parece, eles têm pouca relação cultural com as grandes cidades, por exemplo. Obviamente, assim, quando eu visito amigos em Boston, assim, eles... É outra coisa. Eles acham... Eles querem se separar, vamos dizer, do interior. E, em vários sentidos, eu acho que os Estados Unidos não superou ainda, por incrível que pareça, as divisões da Guerra Civil, né? Total, ou seja, né? não houve uma aceitação mesmo. Foi imposição e... Exato, para muitos, né? Então... o pessoal ainda tem bandeira, né? Dos Sim, confederados. até recentemente era uma coisa... Não é? Em Ohio não tanto, porque Ohio não teve uma participação ativa na Guerra Civil. Tá. Mas se você vai para Louisiana, etc., só agora recentemente começou a se problematizar que em colégios, em tribunais, etc., tinha uma bandeira de um país escravocrata que foi para a guerra para preservar a escravidão. Então, assim, e assim, agora eu acho que de certa forma é um avanço de que aos poucos o país está olhando para essas figuras históricas. Só para a gente tentar explicar para o pessoal, é como que se aqui no Brasil tivesse uma guerra entre São Paulo para baixo e São Paulo para cima. São Paulo para baixo querendo manter a escravidão, por exemplo, e o resto do país querendo abolir a escravidão. Aí termina a guerra, o pessoal mais ao norte ganhou, e o pessoal do sul continuasse mandando as bandeiras da época que queria. E não não só isso. Oficialmente a escravidão acabou, mas só que daí o cenário político fez com que as lideranças em Washington começaram a cobiçar os votos no sul também, queriam o voto branco no sul. Então, por muitas décadas, de fato, a escravidão continuou. Não se chamava... oficialmente não tinha, mas na prática continuava. Era igual. Então, para você ter uma ideia, a Guerra Civil terminou... no século XIX, nos anos 60 do século XIX, demorou 100 anos para que a população negra americana pudesse participar do processo político. Nossa, 100 anos 100 depois. anos. Então um país que até hoje tem essas marcas, né? Muito, não é? Muito. Então, que a gente não consegue entender aqui, né? Algumas pessoas dizem que tem algumas semelhanças, mas eu acho que... Eu não sei, eu vi diferente lá de parar o carro num posto lá nos Estados Unidos, que eu não sabia que era um bairro negro, e o pessoal te olhar estranho, e só quando eles descobriram que eu era estrangeiro que o clima...
Mas sabe, você para no meio da noite, todo mundo olhando. Tipo, era uma afronta eu estar naquele posto de gasolina abastecendo num lugar que não era pra eu estar, assim. Não existe isso aqui a não. princípio, né? É uma divisão. Tanto que Tão você radical. consegue prever, basicamente, na maioria dos casos, como a pessoa vota a partir do CEP nos Estados Unidos. É mesmo? É. Eu não sei se, por exemplo, onde eu fui, todo americano sabe. Todo branco americano sabe que não pode ir lá, por exemplo. É uma coisa que mais ou menos se sabe. Não tem uma regra assim, né? Mas são... Tanto que em Chicago, por exemplo, a gente está atualmente negociando uma parceria com a Universidade de Chicago. Que cidade, né? Cidade linda lá. Uma cidade incrível. Só que depois, quando você vai para a universidade, você passa... Você vai alguns quilômetros, de repente tem... E eles me mostraram. Tem uma divisão. Uma divisão que alguém de fora nem percebe. E de repente... você parece estar Tá em outro bairro, aí de repente tem uma concentração muito grande de pessoas negras e do outro lado de pessoas brancas. Então, caramba. São processos que eu acho que demoram muito ainda para... O país avança muito, né? E agora, por exemplo, teve a primeira vez uma mulher negra foi escolhida para estar na Suprema Corte. Assim, né? Então é um passo grande. Mas eu, assim, depois de morar um tempo no interior, eu falei, olha, eu acho que chega porque eu queria conhecer outra coisa e por isso que eu não quis continuar nos Estados Unidos. Aí fiz a graduação na Espanha